Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa última videoaula da sequência da playlist Razões, Proporções e Regras de 3. Nessa videoaula, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão muito utilizada em provas, que é a questão das torneiras, ou na verdade nós estamos analisando vazão. Perceba que caem bastante exercícios desse tipo e é bastante simples a sua solução. Caso você não tenha assistido às aulas anteriores, eu te convido a assistir. Se você tiver alguma dúvida, pode assistir quantas vezes você quiser. Nós temos aulas de exercícios para treinar os conceitos que são ensinados, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje então. Olha só, o conhecido clássico problema das torneiras. Um exemplo aqui, ó, uma torneira enche um tanque em 2 horas e outra torneira enche o mesmo tanque em 3 horas. Determine o tempo gasto para as duas torneiras juntas completar esse tanque todo. Perceba, pessoal, que sempre que ele usar esses problemas das torneiras, nós vamos ver que também tem um exemplo de produção, nós temos que pensar em quantidade de vazão. Olha que interessante. O que é a vazão de uma torneira, pessoal? É o volume que ele enche, né, que ela enche num determinado tempo. Não é isso? A vazão de uma torneira é a quantidade do volume que ela enche num determinado tempo. E quando eu multiplico isso aqui em cruz, então, eu tenho que a vazão vezes o tempo é igual ao volume. Ó. Vazão vezes o tempo é igual ao volume. Essa regrinha aqui, ela é mágica, pessoal. Ela resolve muitos exercícios. Olha que interessante, então. Eu estou falando aqui de duas torneiras. Eu tenho, então, a vazão da torneira 1 e a vazão da torneira 2. Ou seja, a vazão da torneira 1 diz o seguinte, olha, eu encho um tanque de um determinado volume em 2 horas. E a vazão da torneira 2 diz o seguinte, ó, eu encho um determinado volume do meu tanque em 3 horas. Perceba que os dois tanques são iguais, ou seja, o volume são iguais. Quando eu estou com as duas torneiras abertas, então eu tenho a vazão da primeira mais a vazão da segunda. E aí o que eu faço? Simplesmente substituo na minha formulazinha, ó, vazão vezes o tempo é igual ao volume. Ou seja, quem é a minha vazão agora? É a soma da vazão da torneira 1 com a torneira 2. V sobre 2 mais V sobre 3, vezes o tempo igual ao volume, que é o meu V, que é o meu tanque, que é o que eu quero encher. Fazendo essas continhas, então, olha só, pessoal, aqui eu tenho que tirar o mínimo, eu vou encontrar que dá 5V sobre 6, vezes T igual ao V, que é o meu tanque. Pego, então, o número que está multiplicando o meu T, ele vai passar dividindo do outro lado, vai ficar, então, como? Ó, V, que é esse cara aqui, dividido por 5V sobre 6, porque esse termo aqui passou dividindo. Fica V dividido por 5V sobre 6. Aqui eu posso aplicar a regra do mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou extremos pelos meios, enfim. Os meus V's serão cortados, vai ficar então como? V sobre 1, que multiplica 6 sobre 5V, corta os V's, vai ficar T igual a 6 sobre 5, que vai ser igual a 1,2 horas. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês, 1,2 horas não é 1 hora e 20 minutos. Aí eu preciso fazer aquela relação, que 1 hora tem 60 minutos, 0,2 horas tem X minutos, tá bom? Não é o objetivo nosso aqui, mas não posso dizer que isso aqui é 1 hora e 20 minutos, só para lembrá-los. Mais um exemplozinho para a gente treinar, olha só que interessante. Uma torneira enche um tanque em 4 horas. Outra o enche em 6 horas, e um ralo o esvazia em 12 horas. Abrindo as duas torneiras e o ralo simultaneamente, estando o tanque inicialmente vazio, determine em quanto tempo o tanque ficará cheio. Olha que interessante, pessoal, eu tenho 3 análises de vazão. 2 torneiras enchendo e um que é o ralo tirando de dentro do tanque. Então, ó, na primeira torneira, quem que é a vazão? É o volume do tanque sobre 4 horas sobre 4, né? Da segunda torneira, a vazão, aqui era V2, pessoal, desculpa. Da segunda torneira, a vazão 2 é então V sobre 6, porque enche em 6 horas. E o do ralo é a vazão V3, que vai ser quem? V sobre 12, porque ele esvazia o tanque em 12 horas. E aí eu vou fazer o quê? A mesma fórmula, pessoal. Vazão vezes o tempo igual ao volume. Multiplicando em cruz, né, fica muito simples. Vazão vezes tempo igual a volume. E aí, no lugar dessa minha vazão, é que eu vou colocar a equação de todas as minhas vazões. Ou seja, quem está enchendo? A primeira torneira e a segunda torneira. Elas estão enchendo. Só que a terceira, que é o ralo aqui, ele está esvaziando. Então eu ponho o sinal de menos. Porque enquanto esse enche, esse esvazia.
Então eu somo as duas vazões das torneiras e tiro da vazão do ralo. Esse era o exemplozinho, pessoal, esse é o pegazinho dessa questão. Eu tenho duas torneiras enchendo, então eu somo a vazão delas e tiro da vazão do ralo que ele está esvaziando. E aí ficou bem simples, né, pessoal? Multiplicado tudo isso aqui por T, igual o meu valor do volume do tanque. Tira então o mínimo sobre tudo isso daqui, pessoal. Nós vamos chegar aqui, T vai ser V dividido por 4V sobre 12. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 12 sobre 4, que vai dar 3 horas. Muito simples esse exercício quando você compreende esse conceito de vazão, pessoal. Vazão vezes o tempo igual a volume. E aí eu achei que em 3 horas, então, mesmo tendo o ralo aberto, essas duas torneiras conseguem encher o tanque por completo. Muito bom, né, pessoal? Vamos continuar então. Um operário já tinha executado 1/3 do trabalho em 6 dias. Foi contratado um segundo operário para auxiliá-lo e juntos concluíram o serviço em mais 4 dias de trabalho. Determine em quantos dias o segundo operário executaria sozinho o serviço todo. Olha só, pessoal, a ideia é exatamente a mesma. O tempo ali, ó, que a gente trabalhava, que era a vazão da torneira, nós chamamos agora de produção. É a única coisa que eu vou trocar, ó. É a mesma ideia da razão de produtividade, né? A vazão, a razão de produtividade, a ideia é exatamente a mesma. E aí eu vou usar quem? Produção vezes tempo igual ao trabalho. Vamos analisar então o primeiro operário. Olha que interessante, ó. O primeiro operário, pessoal, ele colocou T sobre 3 sobre 6, por quê? Porque ele disse, olha que interessante, olha, ele executou 1/3 do trabalho, ou seja, o trabalho sobre 3 em 6 dias. Então, 1/3 do trabalho ele executou em 6 dias. Ou seja, ele precisaria de quanto tempo para fazer o serviço inteiro? Então, os 18 dias. E aí ele pergunta o seguinte, ó, o segundo operário, ele vai precisar de quanto tempo para poder executar esse trabalho, né? Qual é o prazo desse trabalho? E aí eu vou pegar e substituir então, ó, na minha fórmula, produção vezes tempo igual ao trabalho. Ou seja, meu T sobre 18 mais o trabalho sobre X, que é o do meu segundo operário, vezes 4. Por quê? Porque ele disse que mais 4 dias de trabalho eles conseguem concluir juntos, eles conseguiriam concluir juntos. E aí isso daí é igual a 2/3 do trabalho. Por que é 2/3 do trabalho? Porque 1/3 do trabalho tinha sido feito, então em relação a 2/3, que é quando o segundo entra, é que eu vou conseguir calcular o resultado que ele me pede. Então, quando eu chego nesse ponto aqui, pessoal, olha que interessante. Eu tiro o mínimo, depois eu vou achar, isolando o meu T, perdão, pessoal, aqui, ó, esse T com esse T com esse T vai ser cortado, eu vou achar que esse valorzinho aqui do X é 9. Ou seja, o segundo operário sozinho, ele teria feito todo o serviço em 9 dias. Perceba então, eu mantive a equação na mesma ideia de vazão. A ideia de vazão agora virou produção. Então, no primeiro caso, 1/3 do trabalho ele fez em 6 dias, ou seja, ele fez então um T sobre 18. O operário 2 ele entrou em ação para executar o mesmo trabalho, ele quer saber qual é o tempo disso acontecer. Então, a produtividade dos dois juntos aqui, ó, T sobre 18 mais T sobre X. Isso daqui, os dois trabalhando junto em 4 dias, eles terminam o trabalho que falta. Se já tinha sido feito 1/3, então significa que falta 2/3. E aí eu monto e acho o valor do meu X. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, volte a assistir de novo. É muito importante esse exercício, esses conceitos de vazão e de produtividade. Joia? Muito bem, então com esse vídeo nós finalizamos a nossa playlist de razões, proporções e regra de 3. Eu convido você então que não assistiu a alguma das aulas, procure assistir, tire as suas dúvidas, tem bastante aula de exercício e estamos aqui muito felizes em tê-los assistindo, tá ok? Convido você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, assistir as nossas outras playlists. Então, muito obrigado e até a próxima.